Vamos lá. Nós falamos dos direitos sociais, mais teoricamente. Agora vamos olhar mais de perto esses direitos sociais e especialmente o direito à Seguridade Social. Essa nossa conversa começa olhando o artigo 6º da Constituição. E o artigo 6º da Constituição traz aqui um rol de direitos sociais. Um rol que é exemplificativo, não é um rol taxativo. Aqui você vai encontrar, por exemplo, educação, alimentação, moradia, lazer, transporte, enfim. Mas o que chama a atenção de maneira especial para a gente aqui é a saúde, a previdência e a assistência. Saúde, previdência e assistência têm uma coisa em comum. Porque eles buscam oferecer proteção contra riscos sociais. Então, na realidade, quando você fala de saúde, assistência e previdência, você está querendo promover a ideia de segurança. Segurança social. Segurança social. A saúde, a assistência e a previdência, elas existem como uma forma de garantir proteção na modalidade de segurança. Vejam, elas foram reunidas e deram origem, lá no artigo 194, à ideia de seguridade social. Então, o artigo 194 da nossa Constituição diz o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Ora, vamos lá. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês é a palavra seguridade. Vocês já ouviram essa palavra antes, fora desse contexto? Seguridade. Em algum momento vocês ouviram a palavra seguridade que não fosse em seguridade social? Ouviram? Pessoal da live, pessoal de casa? Possivelmente não. Porque seguridade é um neologismo. Uma palavra que não existia e que entrou aqui por força da previsão que a gente está vendo agora, seguridade social. Porque ela vem da tradução do termo em espanhol, só que traduziram de uma maneira diferente aqui. Em espanhol você tem seguridade social. Para traduzir seguridade para o português seria o quê? Segurança. Mesma expressão em inglês. Lá você tem a social security. Security, segurança. Então, no fundo, a gente está falando de segurança social. A segurança é um valor fundamental em um Estado democrático de direito. É um valor fundamental em um Estado democrático de direito. É um valor fundamental para as nossas vidas. Na verdade, quando a gente fala em segurança, qual é a primeira segurança que você pensa? A gente pensa logo em segurança pública, não é? E aí, se a gente usa o exemplo da segurança pública, a gente percebe que a segurança está naquele conjunto de coisas que a gente acaba valorizando mais quando não tem. Não é isso? A gente valoriza muito mais a segurança quando a gente não tem a segurança. Aí a gente percebe como ela faz falta. Mas a segurança não é só segurança pública. A segurança tem vários aspectos. Ela pode ser observada sob vários prismas. Então você terá ali, além da segurança pública, você tem uma segurança que é muito frequente, que a gente discute muito na faculdade de Direito. Logo no primeiro período a gente já começa a ouvir sobre ela. E às vezes o pessoal do direito é taxado como conservador exatamente porque defende esse tipo de segurança. Que segurança é essa?
Segurança jurídica, não é? Então, a segurança jurídica também é uma modalidade de segurança. Quando você fala de segurança jurídica, a proteção aos contratos, aos negócios jurídicos, direito adquirido faz parte de segurança jurídica. Aí é um valor muito importante para o direito. Lembram do comentário do economista, que eu falei do direito adquirido? O que estraga esse negócio de direito adquirido? É porque você tem de um lado eficiência, às vezes você tem justiça, e de outro lado você tem segurança. E segurança tem que ser protegido também, tem que entrar nessa equação. Segurança jurídica. Você tem segurança político-alimentar, político-eleitoral, segurança alimentar, segurança, enfim, um monte de segurança. E você tem, inclusive, o que nos interessa hoje aqui, segurança social. A segurança social funciona como um instrumento para proteger as pessoas contra riscos sociais. Então, exemplo, quando eu estou doente, imagina, você já trabalha com a ideia de ter uma doença grave, já é algo que te traz insegurança, não é? Imagina você ficar doente sem acesso a um serviço de saúde. Você não precisa fazer grande esforço para imaginar isso, não. Porque a gente tem uma promessa constitucional de saúde que é cumprida de uma maneira muito precária, não é? Imagine alguém que tem uma doença e depende do sistema público de saúde. Depende ali de um tratamento que não vem. Outro dia, nossa, estava correndo na esteira e botei lá no jornal, no RJTV, né? É o jornal regional, pessoal dos outros estados, cada um tem ali aquele jornal que vem antes do Bom Dia Brasil. Aí eu estava dando uma corrida e veio uma senhora que estava em Niterói. Eu moro em Niterói, município vizinho aqui ao Rio. Para quem não conhece o estado do Rio, só atravessar uma ponte de 13 quilômetros, você chega em Niterói, né? Está ali, do outro lado da Baía de Guanabara. Mas eu estava lá e tinha uma senhora em Niterói falando o seguinte, que ela estava com câncer, buscando ali o medicamento para o câncer e não tinha o medicamento no hospital de referência lá para fazer, e era o quimioterápico, né, que ela precisava, não adianta levar para casa, tem que ser no hospital mesmo para aplicar ali, não vai conseguir comprar na farmácia. Então, assim, ela não conseguia ter acesso e não tinha dinheiro também, porque é caro. E ela falando, poxa, tenho um filho pequeno, estou lutando pela vida, né? Já é o segundo, terceiro câncer, sei lá, estou lutando pela vida e não consigo o tratamento. E o dramático disso é que ela não estava ali correndo o risco de vida ou de morte só pela doença, mas pela falta de tratamento. Porque assim, as pessoas morrerem por doença faz parte do processo natural. O que é dramático é a pessoa morrer por falta de assistência. Né? Julguei uma vez um caso, nossa, esse foi um caso que quem já teve aula comigo já deve ter ouvido, porque eu falo sempre dele, foi um caso que me marcou. A gente recebe pedidos de tutela de saúde todo dia, né? Todo dia. Mas, esse caso, eu era juiz em um outro município de São Gonçalo, aqui, e foi uma sexta-feira à tarde, pedido de liminar de internação. Uma pessoa com câncer, um tumor no cérebro, um câncer. Mas o caso chamou muita atenção porque veio um relatório do hospital, que era o hospital de referência, o Hospital Antônio Pedro, já em Niterói, mas que é o hospital de referência para o tratamento oncológico ali, um relatório completíssimo, assinado por 2 médicas, dizendo que aquela pessoa tinha que ser internada imediatamente porque não tinha jeito e tal. A primeira coisa que é de destacar nesse caso é o seguinte, ela foi no hospital onde ela deveria ser internada, saiu de lá sem ser internada, mas com 2 médicas dizendo o seguinte,
ela tem que ser internada imediatamente. Isso já é uma incoerência total, né? Porque já, assim, ela não conseguiu ser internada lá, os médicos deram relatório já, claro, para instruir, ajuizar a ação e pedir a internação, porque o que era para ser feito voluntariamente ou de ofício pela administração e não conseguiu. Só que o caso dela é mais dramático, por quê? Porque essa senhora, ela, há algum tempo atrás, estava bem, andando, falando, com uma pequena dor de cabeça. E foi no médico, no SUS. Demorou um pouquinho para ela ter a consulta, ela foi consultada, o médico prescreveu uma tomografia. E a tomografia demorou 7, 8 meses para ser feita. Quando ela foi fazer a tomografia, ela já não estava nem andando. E aí foi diagnosticado o câncer no cérebro. E a essa altura, ela já estava sem falar, sem andar, sem nada. Então, dei a decisão, então, falando, olha, condeno o município, porque ela usou ação contra todo mundo, né? Eu falei, condeno o município a pegá-la em casa, dou a ordem aqui, né? Liminar, pegá-la em casa e levar no hospital. E condeno no hospital a interná-la. Tá, sexta-feira. Cheguei na segunda, falei, como é que foi o caso, né, o cumprimento? Doutor, seguinte, o município cumpriu, pegou, levou no hospital, o hospital não internou. Não internou. Né? Ela voltou para uma UPA. Estava na UPA. Sem tratamento, claro, oncológico. Eu estava preparando a decisão, mandando internar no hospital privado, às custas do Estado, o que também não é uma boa solução, porque, na verdade, o Estado não paga o hospital privado. Né? Mas, diante da emergência, estava preparando, quando a diretora de secretaria entra na sala. Fala, doutor, recebemos a ligação, a paciente faleceu. Né? E aí o dramático é, talvez, aquele no final ali já não seria o... Mas talvez se ela tivesse feito o exame lá atrás, no momento, ela teria prorrogado a vida dela por um tempo razoável. Né? Você vê, o problema está nessa falta de assistência. Morrer em razão do câncer faz parte do jogo. O problema, ou do câncer, de qualquer doença, de qualquer problema de saúde, um acidente, eu não estou falando, mas estou falando. Agora, o problema é você morrer por falta de assistência. Então, veja, se você fica doente e tem acesso ao serviço de saúde, isso te traz segurança. Aquela segurança assim, ó, se eu ficar doente, eu terei um serviço de saúde. Traz paz, segurança, tranquilidade. Né? Da mesma forma, imagine que para continuar no exemplo de morte, né? Eu morro, como é que fica a minha família? Enfim, dificuldades extremas, mas me traz alguma paz, alguma segurança, saber que se eu morrer, a família vai receber pensão por morte. O lado financeiro está pelo menos parcialmente solucionado. Né? Me traz paz. Saber que se eu ficar idoso, eu vou ter uma aposentadoria. Se eu ficar inválido, eu não vou ficar na miséria, eu terei aposentadoria. Isso me traz segurança. Da mesma forma, se por um acaso faltar para mim as condições mínimas de vida, eu não vou morrer de fome. Eu terei ali a assistência social, segurança. Essa é a ideia da Seguridade Social. A Seguridade Social é a ideia de segurança social. Tá? A gente vai promover o valor segurança, protegendo os indivíduos contra riscos sociais. Essa é a ideia da Seguridade. Se promove o valor segurança. Fechado por enquanto? Tá? Ok. Vamos lá. Então, essa segurança social, ela compreende um conjunto integrado de ações. Ela compreende um conjunto integrado de ações. Ponto inicial. Estou falando de um conjunto integrado de ações. Então, primeiro, eu estou falando de ações, atuar positivo. Então, em qual dimensão de direitos que eu encaixo ela aqui? Qual das gerações?
segunda geração, segunda dimensão de direitos, né? É um direito prestacional. E não estou falando de ações isoladas, estou falando de um conjunto integrado. Vocês acompanham a Operação Pente Fino. O que é a Operação Pente Fino? Existe um esforço do INSS por reduzir as despesas com benefícios por incapacidade. E está certo, não está errado. Você tem que cortar todos os benefícios que não devem ser pagos. O problema é você cortar benefícios que deveriam continuar a ser pagos. Esse que é o problema, né? Mas está ali. Mas talvez a melhor forma de reduzir as despesas com benefício por incapacidade seja melhorar o serviço de saúde, não é? Se você melhora o serviço de saúde, uma coisa impacta a outra. É um conjunto integrado de ações. É um plano. É por isso, meus amigos, que, vejam, nós vamos falar aqui em um plano estatal. A Seguridade Social é uma política pública, um planejamento. Eu não falo de Seguridade Social como ações isoladas. Eu falo de Seguridade Social sempre com um planejamento. Não tenho dúvida, se eu dificulto o acesso à aposentadoria, eu vou aumentar demanda por benefício assistencial. E por benefício por incapacidade. Se eu mexo no custeio, eu impacto a Previdência. Se eu trato de saúde, eu melhoro os benefícios previdenciários. Então, uma coisa impacta a outra, né? Então, é uma política pública, um plano. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de interferir nesse plano. Porque ele tem um planejamento, né? Uma coisa impacta a outra. É claro que o planejamento poderia ser um pouco melhor e, principalmente, mais transparente, né? Mas, de qualquer maneira, você tem ali uma política pública com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, mas uma política pública, tá? Uma política pública de segurança social. De segurança social. Aqui, como a gente dialoga de perto com a ideia de garantia judicial e de seguridade social. Porque o acesso à justiça é também um meio de promover segurança. O acesso à justiça é um direito fundamental. Só que é um direito fundamental instrumental. É o direito fundamental que permite que os outros direitos fundamentais sejam exercidos. Porque se você diz que um direito é fundamental, mas não dá acesso à justiça, a pessoa não tem como fazer valer o seu direito fundamental, né? Tanto é que quando essa história de você ter segurança, a segurança como um valor essencial, e essa ideia do acesso à justiça como promotor da segurança, fica bem representado na história do moleiro de Sanssouci, não é? Todos conhecem? Você está falando ali da Prússia e o imperador prussiano estava um belo dia passeando pelos seus jardins e ele gostava ali nos jardins de Sanssouci, ele queria ampliar o espaço dos seus jardins e de repente ele passou por uma propriedade que tinha um moinho, né? Então tinha ali um moinho e ele falou: tá, isso aqui vai ficar bem, essa propriedade eu vou incorporar aqui ao meu jardim. Chegou lá, foi falar com o moleiro. Falou: eu quero comprar a sua propriedade. Ele falou: não vendo. Não vendo. Ele falou: você sabe quem eu sou? Eu sou o imperador, né? Se eu quiser, eu tomo essa propriedade de você. E aí o moleiro falou: pode tentar, mas ainda há juízes em Berlim, né? Você pode tentar, mas contra a interferência do Estado, eu ainda posso buscar o judiciário. E, na verdade, por mais que às vezes a gente acredite que não, mas ainda há juízes no Brasil, né? Há sim, né? Tanto há que você tem aí as demandas previdenciárias no processo judicial corrigindo tantos comportamentos equivocados do INSS.
Tanto é que você tem demanda de Seguridade Social fornecendo medicamentos, garantindo acesso. Então, essa ideia é uma ideia que você vai andar casada. A Seguridade Social, como instrumento promotor de segurança, ela anda junto também com essa garantia de efetividade desses direitos pela via judicial. Deveria ser menos, porque a administração deveria fazer isso sem necessitar de tanta intervenção judicial. Mas a crise não está no judiciário, a crise está no desrespeito aos direitos. Atacar a judicialização, a atuação do advogado, né? Como, aliás, a atuação do advogado é muito atacada no âmbito previdenciário. Né? Você tem ali, no âmbito do direito previdenciário, às vezes um preconceito que vai na instância administrativa. Na instância administrativa, então, um preconceito enorme quanto à atuação do advogado. Né? E algumas vezes chegou a incorporar alguns documentos, cartilhas falando... Né? Que saíam dizendo que você não precisa de advogado, basta de escala... Pois é. Agora você imagine só, né? Você está falando ali da decisão de uma vida. Às vezes, no requerimento administrativo que você está fazendo, você está colocando ali um patrimônio de uma vida, um patrimônio de trabalho, de esforço contributivo de uma vida. E você vai fazer um requerimento, às vezes, complexo. Porque, realmente, se for uma questão mais simples de requerer administrativamente, não precisa de advogado. Mas se você está falando de alguns requerimentos mais complexos, por exemplo, um pedido com tempo especial, né? E aí você vai fazer aquele requerimento administrativo. E depois, o indeferimento, quando você for ajuizar a ação, cada vez mais os juízes vêm exigindo que os argumentos tenham sido apresentados administrativamente e tal. E aí, enfim, você imaginar que a pessoa tem ali um acesso à justiça prejudicado, porque no âmbito administrativo o requerimento dele foi mal formulado. Se ele tivesse com o advogado, o trabalho dele estaria... Então, essa história, o advogado vai ali para ficar com uma parte do benefício da pessoa. Na verdade, o advogado muitas vezes vai ali e vai garantir que o benefício seja pago, porque se ele não tivesse ali, o benefício não seria pago. Né? Então, a atuação do advogado previdenciarista é fundamental, importantíssimo. Importantíssimo. Assim, não passa pela minha cabeça como é que você pode permitir que pessoas, além de... O requerimento administrativo é uma coisa, mas você ir para o juizado especial federal sem advogado discutir aposentadoria, você coloca em risco o futuro seu e às vezes da sua família. Né? E o pior não é isso, o pior é ainda ir com o advogado que não entende da matéria. Aí é pior ainda, né? É sério. Não é o caso de quem faz o curso, né? Tá? Não, mas é sério, porque o advogado que se aventura a pegar causas previdenciárias sem estudar a previdência, é uma loucura. Coloca, assim, às vezes, tem juiz que tenta salvar, mas às vezes não tem como. Às vezes você olha assim, isso aqui não tem como, já era. Né? Perdeu. E aí é tão bom, tão legal quando é o contrário. Quando você pega aquele advogado que trabalha bem a questão e consegue ali fazer a prova de uma maneira bacana, legal, o argumento que te convence. Acreditem, é muito melhor para o juiz julgar uma causa que tem um bom advogado atuando do que julgar uma causa de um advogado que está ali como aventureiro. Mas para a gente né? também é ruim, a gente faz alguns acessos que o juiz não sabe. Não, claro. Mas o que eu quero dizer, claro que sim. Mas o que eu estou querendo dizer, você tem, né, assim, para dar mais segurança na hora de julgar, Não, lógico. quando a gente pega as petições bem feitas, bem estruturadas, das pessoas que sabem, né? Isso é muito melhor. E tem muita gente que sabe. Tem muita gente que sabe, né? E isso traz para a gente uma segurança muito maior. Por quê? Porque você lê a petição e vê que você pode confiar
no trabalho, né? Você não precisa ficar buscando ali alguma coisa. Não, porque assim, o direito está posto, bem posto, os fatos estão bem postos, e isso aí, nossa, facilita muito. A esfera Facilita administrativa, muito. principalmente, né, professor? Na esfera administrativa também, isso aí, né? Você colocar. Mais capacidade É, acho até do que o funcionário público que está avaliando sem dúvida. o processo administrativo. É claro que assim, você vai olhar, o que eu sempre falo assim, você vai olhar para o juiz, um juiz, nós não temos um juiz que faça concurso para só julgar a Previdência. Então, o juiz julga um monte de coisa. Está julgando um monte de coisa. É muito engraçado. Mesmo em algumas especializações, o nosso TRF da 2ª região aqui, a especialização da turma é assim, previdenciário, junto com propriedade industrial, marcas e patentes, junto com penal. Então a especialização é essa, né? Penal, propriedade industrial e previdenciário, né? Mas aí você pega ainda um juiz de vara mista. Eu trabalhei muito tempo, muito tempo mesmo em vara mista. Aí é muito engraçado que assim, você faz uma audiência criminal aqui, despacha um processo tributário, aí tem uma ação civil pública ambiental e no meio do caminho tem um processo de auxílio-doença, né? Você tem ali um processo, não, tem um monte de processo de auxílio-doença, um monte de coisa. Aí o que vai acontecer muitas vezes? O juiz que está ali, você pode ter certeza, ele sabe previdência, mas não necessariamente ele conhece a rotina. Essa é a questão. Né? Ele conhece o direito previdenciário. Foi cobrado dele no concurso. Ele sabe o direito previdenciário, mas ele não sabe aquela questão assim, o INSS faz assim, não sei o que, tem o regulamento, isso ele não sabe. Né? O EPI dessa forma, o agente nocivo tal, não sei o que, isso ele não sabe. Né? Porque uma coisa é como funciona o chão de fábrica, isso ele não sabe. Porque, assim, você pode ter... Aí, de repente, ele vai saber tudo de penal, vai saber tudo de tributário, porque ninguém sabe tudo de tudo, né? Ninguém sabe tudo de tudo. E o que vai acontecer num caso como esse é que vocês, como especialistas, devem falar tudo o que tem que ser dito e nada além do que tem que ser dito. Uma petição concisa, mas que fale o que tem que ser dito. Então, alguém perguntou aqui, já tinham perguntado no grupo e perguntaram aqui hoje de novo, não lembro agora quem foi. Como é que faz no período intercalado, tem que ser começar a contribuir imediatamente após a alta? Então, o que você tem que colocar? Você tem que explicar para o juiz que no INSS, administrativamente, não precisa ser assim. Porque ele não sabe e não tem obrigação de saber, porque comportamento da administração pública é matéria de fato. Matéria de fato é matéria de prova. E o ônus da prova é de quem alega. Então você vai alegar e vai provar que na administração pública é assim. Né? Não dá para exigir do juiz, até porque se você ficar esperando que o juiz conheça o comportamento, o juiz não vai à agência do INSS. O juiz não faz requerimento no INSS. Ele não sabe como é que é ali, naquele momento. É diferente de alguém, por exemplo, tem vários colegas que estão estudando, que estão fazendo previdência assim para aula, debatendo, escola da magistratura. É uma outra realidade. Né? Se você for falar, bom, eu conheço boa parte das dinâmicas do INSS. Estou em diálogo permanente com o INSS. Né? O Daniel conhece boa parte da dinâmica do INSS, está em diálogo permanente com o INSS, com a advocacia. Tal. Agora, vários juízes não têm, e não têm obrigação de ter, mesmo, porque é matéria de prova. É instrução processual, vai conhecer no processo. Né? E aí vocês têm que produzir essa prova, mostrar como é que é. Essa história de saber como é no INSS, uma vez eu fui, a minha esposa estava pedindo o salário maternidade. Eu tenho 2 filhas. O salário maternidade da primeira filha, na época estava funcionando super bem, pedi pelo sistema. A gente requereu, mandou documentação pelo SEDEX, concedido tranquilamente.
né? Ela é contribuinte individual, então tem que ser requerido. A segunda filha, o sistema não estava funcionando de jeito nenhum, não entrava de jeito nenhum. Então agendamos, falei, eu vou no INSS com você, né? Mas vou disfarçado de segurado. Tá, eu vou disfarçado de segurado. Porque eu quero ver como é que está aqui, né? Lá na agência, quero ver como é que estão tratando os segurados aqui, né? Aí cheguei na agência, né? Disfarçado, sem terno, sem nada, cheguei lá e tal, mas deu um azar danado. Por quê? Porque a empresa de vigilância da justiça é a mesma do INSS. E naquele dia, o vigilante que fica na justiça estava cobrindo uma falta lá no INSS. Aí ele chegou, quando eu olhei para ele, eu falei assim, não fala. Tá, mas ele falou, né? Porque eu cheguei, tinha a sala de atendimento salário e maternidade. Todo mundo, quando eu entrei na sala, todo mundo, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu falei, né? Aí na hora de ir embora, a gerente, a chefe do posto falou, foram bem atendidos, queria saber, não sei o que. É assim mesmo. É assim, né? É assim que funciona, né? Tô sempre assim, né? É assim, né? A culpa foi disfarce, né? Não foi muito bom. Tinha que estar mais disfarçado, né? Tá bom. Muito bem. No próximo salário maternidade, quem sabe, né? Vamos lá. Meus amigos, política pública, direito prestacional, já sabemos. Agora, uma consequência, a gente já falou, direito prestacional tem essa questão do custo, não é? Olha só quando a gente traz isso para o debate da Seguridade, a gente diz que todos os direitos custam, mas o direito à Seguridade Social tem essa ideia do custo pesada, intrinsecamente relacionada ao próprio direito. Não dá para você imaginar o direito à aposentadoria sem despesa. O direito a uma prestação de saúde sem uma despesa. O direito a um benefício assistencial sem uma despesa. Tem despesa. Diferente de outros direitos em que para efetivá-los você vai ter uma despesa, aqui, para esse direito existir, você tem despesa. É intrinsecamente relacionado à natureza. Isso é tão forte que nós temos uma previsão interessante no 195, parágrafo 5º, que é a regra da precedência do custeio. A regra do artigo 195, parágrafo 5º, que fala da precedência do custeio. Regra da precedência do custeio. E essa regra da precedência do custeio vai nos dizer assim, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Faltou um L aqui. Fonte de custeio total. Nenhum benefício pode ser criado, majorado ou estendido sem a fonte de custeio total. Tá? O que vai acontecer? Essa equação aqui nos fala que antes de eu criar um benefício novo, antes de eu majorar o seu valor, ou antes de eu estender o benefício para outras pessoas, eu tenho que dizer de onde vem o dinheiro. Porque dinheiro não nasce em árvore. E não existe almoço grátis. Então, se eu aumento, eu tiro de algum lugar. Eu tenho que dizer da onde eu estou tirando. Eu não posso criar o direito e depois ver como vou pagar. Tá? Não dá para ser igual comprar com cartão de crédito de maneira irresponsável, né? Não dá assim, ó, comprei e depois eu vejo como pago. Não dá para ser assim. Aqui eu tenho que dizer da onde vem o dinheiro. Esse 195, parágrafo 5º, sobreviveu à reforma. Porque na reforma da Previdência, agora, havia uma previsão de modificação que iria colocar em risco o acesso à justiça. Se passasse do jeito que queriam, ia ser uma coisa dramática. Por quê? Porque o 195, parágrafo 5º, para quem que é essa mensagem? Quem que cria direito ou serviço? Quem que cria os direitos? Qual dos poderes? Legislativo. Essa é uma mensagem para o legislador. Que a administração não cria benefícios nem serviços. O legislador é quem cria. E a ideia é que o judiciário também não crie. Na verdade, o judiciário identifica um direito que já existe, que não estava sendo observado. Vamos dar um exemplo.
tem um caso que está para ser julgado pelo Supremo, mas que antes foi julgado pelo STJ. Aliás, essa é uma tendência, né? O STJ hoje está em uma formação extremamente favorável a garantias de direitos sociais. As decisões do STJ vêm sendo mais favoráveis do que de outras cortes na tutela de direitos sociais. E aí, vejam, nós temos lá no STJ, tivemos uma decisão importante que fala o seguinte: olha, quando uma pessoa fica inválida, ela está sendo protegida contra invalidez total e permanente para o trabalho e recebe então uma aposentadoria por invalidez, que agora muda o nome para aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Então, essa aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente garante ali o segurado contra um risco social, que é invalidez total e permanente para o trabalho. Só que, às vezes, essa invalidez é mais ampla que a invalidez para o trabalho. Essa invalidez é uma invalidez que alcança os atos da vida cotidiana. Então, a pessoa tem invalidez também, que é uma invalidez que é tão grande que não permite que ela fique sozinha. Ela precisa do acompanhamento permanente de terceiro. Uma doença que exige ali permanência contínua no leito, uma alienação mental grave, ou outras situações. Aí depois sugiro a vocês que, curiosamente, olhem o anexo 1º do Regulamento da Previdência Social. O anexo 1º do Regulamento da Previdência Social. O anexo 1º do Regulamento da Previdência Social traz um rol de situações que dão direito a esse adicional. É um rol exemplificativo. O Regulamento da Previdência Social é aprovado pelo Decreto 3.048 de 99, 3048 de 99. Aí tem uma situação assim, essa eu acho fantástica. Perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta. Fico imaginando o sujeito que escreveu a lista, né? Assim, porque assim, primeiro que, vamos lá, 9 ou 10, né? Perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta, se perdeu 9. Agora, assim, se você perdeu 8, dependendo do dedinho que sobrou, vale a pena cortar, porque aí você ganha, né? Olha só, tem umas coisas assim. Perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta. Não, o decreto é de 99, é de antes, né? Então, vejam, o que aconteceu aqui é que esse adicional é pago apenas pelo INSS para quem está aposentado por invalidez e tem essa necessidade de acompanhamento permanente de terceiro. Vamos lá. Sujeito com um mês de previdência, sofre um acidente, fica tetraplégico. Vai ganhar a aposentadoria e vai ganhar o adicional de 25%. Tá? Um mês de previdência. Ok? O acidente não tem carência, então vai ganhar. O outro sujeito tem 35 anos de contribuição. Se aposenta por tempo de contribuição, depois de 35 anos. No primeiro mês de aposentado, ele vai estrear seu kit aposentado, né? Pijaminha novo, tranquilão, né? Bota o baralho novo debaixo do braço. Já está indo ali no percurso quarto para a sala para jogar o carteado com a patroa, né? No caminho, pantufa nova, né? Tava ali, ó, tropeça na pantufa, pum, pá, bate de cabeça, tetraplégico. Tá? 35 anos de contribuição, no primeiro mês de aposentadoria, tava bem, agora tá tetraplégico. Aí o vizinho está ganhando adicional de 25% com um mês de INSS. Ele fala, poxa, era para eu ganhar também. Porque a minha situação está igual a dele. Somos os dois com uma grande invalidez. Né? O STJ disse, é isso mesmo. Porque a lei aqui
deve ser interpretada da seguinte forma. É um adicional para proteger situações de grande invalidez. Então, não é um adicional só para quem se aposentou por invalidez. Para quem vive a situação de invalidez, é o adicional. Quando o STJ fala isso, ele está dizendo, eu não estou criando um direito novo. Eu estou reconhecendo um direito que está no ordenamento jurídico já. E, na verdade, o INSS que interpreta errado esse ordenamento jurídico há muito tempo. Então, estou mostrando para o INSS como é que tem que ser interpretado. Tá? Então, essa foi a postura do STJ. Devo dizer que o INSS recorreu para o Supremo e, em decisão monocrática, houve a suspensão de todos os processos que estão discutindo esse tema. Então, não é que o Supremo tenha se posicionado a favor ou contra. Ele falou, por precaução, suspende. Mas na decisão, o ministro já deu uma sinalizada no que ele vai dizer, né? Que não pode sair por aí reconhecendo direito assim e tal, né? Mas vamos lá. De qualquer maneira, você tem ali essa história do adicional de 25%, demonstrando bem o que eu quero dizer agora. Por quê? O judiciário não cria o direito, ele reconhece um direito que já é existente. Só que a proposta de reforma, quando chegou no Congresso Nacional, tinha um acréscimo aqui, que dizia assim, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido, vírgula, por lei, ato administrativo ou decisão judicial, vírgula, sem a correspondente fonte de custeio total. Então você acrescentava, por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Qual era o risco que se corria aqui? Se corria o risco da interpretação que ia ser dada era, olha, o judiciário sequer pode identificar novas hipóteses, não pode criar, não pode interpretar o ordenamento jurídico de uma maneira diferente a ponto de identificar um novo direito. Só que isso, sem dúvida, sofreria questionamentos de constitucionalidade. E o impacto dessa medida foi tão negativo que tiraram da reforma da Previdência e ficou do jeito que está. Porque, olha, ao fim e ao cabo, já estavam dizendo assim, olha, não vai poder pedir medicamento, que não está no SUS, porque está proibido agora, né? Isso, felizmente, não passou dessa forma. Ainda bem. Ok. Então, eu estou falando de um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Não é isso, Seguridade? A gente já sabe que é um conjunto integrado de ações. Esse conjunto integrado de ações é de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Qual princípio constitucional a gente extrai dessa partezinha do conceito agora? Iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Princípio da solidariedade. A Seguridade Social não é um problema só do poder público. É um problema de toda a sociedade. Iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade. Então, o indivíduo, ele não vive isolado, como a gente já falou. O indivíduo vive dentro de uma sociedade e é responsável por essa sociedade. Então, todo indivíduo é responsável pela formação dessa rede de proteção coletiva. A solidariedade aqui na Seguridade Social está expressa nessa frase. Eu tenho responsabilidade do indivíduo e do poder público. Tá? O poder público e a sociedade são responsáveis. E a sociedade vai ser responsável fazendo principalmente o quê? Pagando contribuição. Você paga contribuição para o sistema, é uma parcela de sacrifício, todo mundo paga. E aí a gente já tem que imaginar o seguinte, você não paga contribuição para a sua aposentadoria. Você paga contribuição para formar essa rede de proteção coletiva. Certo? Porque o indivíduo sozinho não é capaz de enfrentar os riscos sociais. Se ele adoece no meio do caminho, se ele envelhece com poucos recursos,
se ele morre no meio do caminho, ele precisa da rede de proteção. Eu adoro um símbolo, um slogan para simbolizar a solidariedade, que é o slogan que Alexandre Dumas cunhou para os Três Mosqueteiros. Qual é o slogan dos Três Mosqueteiros? Um por todos, todos por um. Isso é a representação do princípio da solidariedade. Ponto. Um por todos. Qual é a ideia? Cada um se sacrifica em favor da coletividade. Estavam os mosquiteiros ali, e a ideia era, olha, eu vou me sacrificar em favor dos demais, né? E aqui também, cada um dos contribuintes se sacrifica parcialmente, pagando contribuição, em favor da coletividade. Por quê? Porque eu tenho uma contrapartida disso. Qual é a contrapartida? A contrapartida é esse sistema de proteção coletivo que está sendo formado, se eu precisar, vai me socorrer. Então, eu não tenho a garantia direta de que eu vou receber alguma coisa. Eu tenho proteção. Se eu precisar, eu recebo. Eu estou contribuindo. O que eu recebo em troca dessa contribuição? Proteção. Eu não recebo diretamente a prestação. Eu recebo a proteção. Ou seja, para eu ter acesso à aposentadoria, não basta estar contribuindo. Eu tenho que estar contribuindo e preencher o fato gerador. E vivenciar o risco social. Para usar uma linguagem mais próxima do seguro privado, eu tenho que estar contribuindo e tem que ocorrer o sinistro. Aí eu terei acesso ao benefício. Mas a partir do momento que eu estou contribuindo, eu já estou protegido. O indivíduo sozinho não consegue essa proteção. Então você fala da busca da solidariedade aqui, né? Você vai trabalhar com solidariedade. Como esse valor central. Eu acrescento Tá bom? juntos somos mais fortes. Então, vejam, você trabalha aqui com solidariedade e aí a gente vai ter uma solidariedade para garantir, por meio dessas medidas, o acesso a direitos relacionados à saúde, à assistência e à previdência. Saúde, assistência e previdência. São 3 ramos que integram a Seguridade Social. Então, algo básico, que possivelmente vocês já sabem. Nós não estamos falando de sinônimos. Assistência, previdência, seguridade não são sinônimos. Seguridade é um gênero com 3 espécies: saúde, assistência e previdência. Previdência na forma de um seguro social. Assistência aos desamparados e a saúde, o acesso aos serviços e aos cuidados em saúde, né? Então tem a seguridade garantindo proteção social por meio de direitos nessas 3 áreas. Tá? O INSS cuida de qual das áreas? INSS cuida de qual delas? INSS cuida só de previdência. Só de previdência, que é um seguro, né? Então vamos lá. Pergunta básica. Vou deixar o pessoal da live responder, né? O que significa a sigla INSS? O que significa a sigla INSS? Instituto Nacional, vai todo mundo com certeza e segurança, né? Instituto Nacional, aí vem uma social, né? O problema é esse primeiro S aí, né? Porque dá vontade de falar o quê? Dá vontade danada de falar seguridade, né? Seguridade social. Pois é, mas não é. Porque o INSS não cuida dos 3 ramos. Ele só cuida de previdência, que é um seguro. Então o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social.
Não é de Seguridade Social. Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Autarquia Federal. Chega para mim, petição inicial dizendo ajuizar a ação contra o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, já dá vontade de indeferir por inépcia. Tá? Porque se o sujeito não sabe nem o nome do réu, imagina se ele vai escrever alguma coisa que serve depois ali, né? Então lá. Instituto Nacional do Seguro Social. Tá? INSS. Fechado? Ok. Pessoal, vou cortar o bloco e a gente já começa de um bloco para o outro, 1 minutinho só, e a gente já volta.